Então, começando hoje, dia 27 de agosto, aula de matemática, no livro didático, volume 3, página 8. Estamos no capítulo 7 de matemática. Hoje nós vamos falar de composições, decomposições e sequências. Ou seja, vamos trabalhar números. Começando aqui, então, no primeiro parágrafo, diz assim: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a sigla é IBGE, até 2018 o Brasil tinha 5.570 municípios distribuídos pelas suas 5 regiões. Então, esse mapa que nós vamos analisar é o mapa Brasil político. Certo? Brasil político. Maria Clara chegando. Brasil político, então. Aqui em cima, aqui no alto, nós temos o título, Brasil político. Aqui do lado, nós temos as legendas. Tem as legendas coloridas e as estrelinhas. O que elas querem dizer para nós? A estrelinha está mostrando aonde é a capital federal. Olha ela aqui, ó. Capital Federal, Distrito Federal, Brasília. Vocês enxergam o cursor aí na tela? Estão vendo? Aqui é Brasília, então, Distrito Federal fica dentro do estado de Goiás. Oi, tia. Oi, Miguel. Oi. Duda Tia, também Goiânia é uma capital estadual. É a capital federal Brasília, ou seja, lá está a sede do governo. É lá que mora o presidente da República, lá que estão os ministérios, tá certo? Os tribunais. Chegando mais gente aí. Entrei. Oi, Duda. Matemática, então. Livro didático, vamos lá. Então, nós temos aí na primeira estrelinha a capital federal. Está aqui, ó, dentro do estado de Goiás, o Distrito Federal, capital do Brasil, certo? Depois, nas bolinhas, cada bolinha essa bolinha pretinha, colorida, de preto, é a capital estadual, ou seja, o estado de Minas Gerais, capital, Belo Horizonte. O estado da Bahia, capital, Salvador. Lívia levantou a mão? Ô, tia. Oi. A minha mãe, ela tem um amigo que mora lá em Goiânia. Não. Depois nós temos a bolinha pequenininha. Oi. Eu tenho o meu avô mora em Rio de Janeiro e meus tios, avós, moram em Goiânia. Tia, agora que eu percebi que eu morava em Brasília. São Paulo e Rio de Janeiro fica colado em Minas Gerais. Sim, são estados vizinhos e fazem parte da região sudeste do Brasil, certo? Região Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e o Espírito Santo, tá bom? Tia, que nome no pontinho pequenininho. Eu nasci em Brasília. Uma pergunta, que nome de estado é aquele que tá com S? S é Espírito Santo, cuja capital é Vitória. Depois, na bolinha pequenininha, nós temos a sede municipal. Então, pode. Aqui do lado da página tem a rosa dos ventos do lado oeste, sul, norte, oeste, leste, oeste. Nós vamos chegar lá, estou fazendo a leitura de toda a legenda, tá bom? No traço mais forte um pouquinho, nós temos o limite internacional, ou seja, o Brasil faz divisa ao norte
com a Guiana Francesa, Suriname, a Guiana, Venezuela, Colômbia, o Peru, tá? Depois vem Bolívia, Paraguai. Então, o Brasil faz divisa com a Argentina e também Uruguai. Essa linha mais escura, então, ela está mostrando o limite internacional. Então, é limite entre país, certo? Entre o Brasil e os outros países. Depois, na linha mais fina e pontilhada, nós temos o limite estadual, ou seja, aqui ó, o Brasil está inteirinho dividido em todos os seus estados e capitais. Uma coisa? Pode. Tá vendo esse quadrado que é onde o Brasil tá? Não tem umas linhas claras? Tem. E aí, o que você quer perguntar? É que tem os números perto deles. Sim, são os trópicos, são os paralelos, é toda a orientação espacial necessária, tá bom? E isso está desenhado no mapa, é orientação, tá joia? E aqui nós temos a legenda colorida mostrando a região do Brasil. Então, de verde nós temos a região norte. Olha como é grande a região norte. Lembra que nós vimos ela na outra aula, que nós falamos lá de onde nasce o rio Amazonas, que nasce no Peru, e aí segue o curso até que entra no Brasil e atravessa o estado do Amazonas, outros estados, até que chega na Foz, onde vai desaguar no Oceano Atlântico. Lembra que nós falamos disso? Cecília levantou a mão. Seu som está fechado, Cecília. Tia Liliana, eu já fui para Santa Catarina, o sul do Brasil. Isso, lá é lindo. Depois aí nós muito temos bonito. aqui em laranja a região Eu já vi esse ser lá em Brasília. nordeste do Brasil. Nordeste, então, um pouco menor que a região norte, né, pessoal? Estão enxergando aí os estados do Nordeste. Depois, em amarelo, nós temos a região Centro-Oeste, aonde está o Distrito Federal, né? A capital federal. Nesse tom aqui rosado, né? Tipo cor de goiaba, tá? A região Sudeste. Olha aí o nosso estado. E embaixo, então, os outros 3 estados que compõem a região Sul, em marrom. Oi. Tem uma pergunta. Fala, Por que Miguel. Brasília está escrito em Goiânia? Porque fica dentro do estado de Goiás, o Distrito Federal. Brasília, capital do Brasil. Certo? Eu já moro lá em Brasília, Albancila. Mesmo, Maria Clara. Olha aí, tá vendo? Aqui, então, nós temos a Rosa dos Ventos. É bem divertido. A Rosa dos Ventos com os pontos cardeais. Norte e sul, norte acima, sul abaixo, leste à direita, oeste à esquerda. Norte, sul, leste, oeste. Rosa dos Ventos, vocês também já sabem isso. Miguel César levantou a mão. Ô, Ti, então quer Oi. dizer que o cinza é o maior? Oi? Quer dizer que o cinza é o maior? Cinza? É Não, o cinza da legenda aqui, é o maior? Não, o cinza são os países que fazem, são vizinhos, fazem limite com o Brasil. Tá bom? Que tá em cinza aqui do lado de fora, ó. O Brasil tá todo colorido e aqui do lado de fora em cinza são os países vizinhos. Tia, posso falar uma coisa? Pode, Miguel. São Paulo faz uma divisa com o Paraguai. Tem uma ponte que você consegue ir de São Paulo para o Paraguai. Não, São Paulo não faz divisa com o Paraguai. Faz Não? divisa com o Paraná. Ai, errei o nome. Isso, é Paraná, tá bom? O Paraguai tá aqui, olha, Miguel. Miguel, olha no mapa aqui ao lado do Mato Grosso do Sul.
Paraguai, tá bom? Mato Grosso do Sul e Paraná fazem divisa com o Paraguai. Certinho? Então, vamos lá. Aqui, nesse retângulo, nós temos o mapa mundi, chamado de planisfério. Por quê? Porque ele está aberto, ele está plano. Então, é o planisfério. Aqui tem todos os continentes, certo? Aqui dentro desse quadrado está o Brasil, América do Sul. Entendido até aí, pessoal? E a escala de redução, então, vem dizendo que é 1 por 36 milhões. Certo? Olha quantas vezes foi diminuído o mapa para que ele coubesse aqui neste retângulo. Tá bom? Por isso que cabe aqui no papel, por causa da escala de redução. Já expliquei isso para vocês em outras aulas, vocês se lembram? E embaixo nós temos aqui também na legenda a escala de redução também de quilômetros. Escala aproximada, projeção policônica. A fonte IBGE, Atlas Geográfico Escolar, 7ª edição, do Rio de Janeiro, 2016, adaptação. Tudo bem até aí? Acompanharam comigo todas as legendas e a leitura do mapa? Sim? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Não. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Miguel, Miguel César levantou a mão. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Nenhuma Não, pergunta. tia. Tá bom. Jóia, eu vi que você pôs o tinino lá, quer dizer que você compreendeu. Muito bem, muito bem. A Lívia que levantou a mão de novo, né, Lívia? Pode falar. Ô, tia, Oi. no livro que você colocou no grupo para a gente poder fazer a lição de casa depois da aula de inglês, por que a gente pulou esse tanto de páginas? A gente já vai para o segundo capítulo? De É que você casa, marcou a página 29. porque a lição de casa é no livro de atividades, Lívia. Então, Não estamos pulando páginas, não. Aqui nós estamos no livro didático. E a lição de casa é no livro de atividades. eu tô aqui com o livro de atividades, ó. É porque na hora que eu fui procurar aquela hora, antes da aula, você marcou a página 29 de matemática, né? Ah, não, tá certo, desculpa. Eu tô... Continuando, então, vamos lá. Continuando. Seção Diga Aí, página 8. Em qual município você vive? Então, vocês vão escrever aqui o nome do município no qual você vive. Otávio, boa tarde, chegando. Seja bem-vindo. Eu sei. Oi, tia, boa tarde. É só escrever o nome do seu município aí, tá bom? Quem mora em Cariaçu, escrevendo Cariaçu. Quem mora em São Gonçalo, escrevendo São Gonçalo. Atenção à letra maiúscula. Tia, município. Tia, posso falar uma coisa? É preciso só. Pode só escrever São Gonçalo ou São Gonçalo do Sapucaí, porque tem uma cidade São Gonçalo do chamada São Sapucaí. Gonçalo. São Gonçalo do Sapucaí, senão a resposta fica errada, tá bom? E todas as letras maiúsculas, nome próprio, substantivo próprio, certo? Quem mora em Cariaçu precisa colocar Cariaçu, Minas? Não, Cariaçu, com letra maiúscula. Só o nome do município. Certo? Tia, Depois, São Gonçalo é separado? não é um nome, Gonçalo, é outro. Ô, tia, posso falar o segundo pontinho? Lorena? Eu, Paola. Lorena levantou a mão. Lorena, pode falar.
Então, tia, é São Gonçalo do Sapucaí, né? Então, pode colocar SGS de São Gonçalo do Sapucaí? Eu prefiro que você escreva o nome bem bonito com letra maiúscula. Combinado? Tá. Então tá bom. Muito bem. Hugo, boa tarde. Chegando o Hugo também. Que bom que você está aqui conosco. Vamos lá. Paola, lê para nós o segundo pontinho, por favor. Quantos municípios tem o Brasil sem contar o que você mora? Então, nós temos essa. 5.568. Isso, nós temos essa informação aqui no primeiro parágrafo que nós acabamos de ler. 5.570. Mas sem contar o que a gente mora, que número que vai dar? 5.569. Muito bem, Paola, isso mesmo. 5.569. E aí nós vamos escrever bem bonitinho. Vamos pôr o número aí. 5.569. O quê, pessoal? 5.569, o quê? Cidade. Municípios. Município, cidade. Muito bem, muito bem. Opa, a caneta escorregou aqui, olha o tamanho do I. Municípios, e ainda tem um acento. Tá? Faz letra bonita aí, capricho, põe ponto. Se o Brasil tivesse um município a mais, quantos municípios ele teria? 5.571. Que na verdade, se a gente for contar o nosso, vai dar esse mesmo número. 570 muito bem. Porque ele tem 5.570. Se ele tivesse um a mais, ele teria 5.571 municípios. Caprichando na letra. Eu não tenho como caprichar muito, porque é muito difícil escrever com o mouse. Municípios é uma palavra acentuada, acento agudo no I da sílaba si. E ponto final. Tudo bem até aí ou alguma pergunta? Tá tudo bem. Não, nenhuma pergunta, tia, e nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Posso apagar? Sim. Não, tia, ainda Estou não. esperando. Tô ainda. Tudo bem, estou aguardando. Agora eu já terminei. Tudo bem. É só colocar o sinalzinho da mãozinha positivo aí para mim na tela, que eu vejo que já terminou. Tá bom? Isso aí, é só colocar o positivo, eu vejo quem terminou. Tia, eu terminei. Henrique, nós vamos até a página 11. São 2 aulas de matemática e depois uma aula de inglês. Tá certo? Lorena levantou a mão. Eu já terminei. Terminou? A Aninha terminou. Oi, Aninha. Oi, Eu ainda não tinha tia. falado boa tarde para ela. Oi. Então, a gente vai ter essa aula, aí depois dessa aula a gente vai ter aula de inglês ou a outra aula de matemática? Não, 2 aulas de matemática primeiro e às 15 horas aula de inglês. Tá bom? Tá, obrigada. Tia, calma, você falou 2 falando também do dever, né? 2 aulas de matemática, primeira e segunda aula. E às 3 horas da tarde, aula de inglês, terceira aula. Calma, então a gente vai fazer o livro didático, depois a gente vai pro de atividades? Atividades, eles são de casa. Vocês vão fazer sozinhos. Certo? Então, qual outra atividade de matemática? Até a página 11.
Tá. Então vamos Entendi lá. outra coisa. Seção lápis na Perfeito. mão. Eu havia pedido para vocês quando eu mandei o convite Tia, da... faltam 8 minutos para acabar a aula. Se a gente terminar essa aula de matemática antes das 3 horas, o que a gente vai fazer? 3 horas aula de inglês. Nós estamos Então, perdendo tempo, pessoal. se a gente terminar bem antes das Ô, 3, tia Liliana. Não, gente, eu planejei a aula para nós fazermos até as 3. então, bom. tia, mas e se a gente terminar antes de chegar às 3 horas? Aí você descansa um pouquinho. Então vamos lá. Entendi. Sessão lápis na mão, eu havia pedido para vocês, quando eu mandei a aula do dia, para vocês destacarem o material de apoio, que são as fichas para composição dos números. Aí, nós vamos pegar aí, então, o material de apoio. Peraí, tia, minha mãe. A minha mãe, sem querer, leu a de ontem, eu descobri agora. Tudo bem? Arruma aí, então, o seu material. Vamos lá. Ô, tia Liliana, eu não tenho cola aqui em casa. Você organiza escrevendo as Acabou. respostas com lápis, depois você cola. Tudo bem? É só anotar as respostas, depois cola. Cola por cima das respostas a lápis. Então, vamos lá. Escreva a quantidade de municípios que o Brasil tinha até 2018 no quadro valor de lugar. Qual foi o número, então, que nós acabamos de ver de números total de municípios do Brasil? Qual número era? 5.570. É isso que vocês vão fazer agora, então. 5.570. Escreva aqui a quantidade. 5.000 na casa da unidade de milhar. 500 na casa da centena. 70, o 7 vem na casa da dezena. E o 0 na casa da unidade. Então, nós temos representado aqui no quadro valor de lugar 5.570. Quantas unidades de município nós temos? 0. Quantas Não consegui entender. Cecília. Tia, Cecília, pode falar. pelo que eu procurei aqui, não tem mais uns 5. Aqui é para escrever, gente. Escreva. Escreva a quantidade de municípios. Escreva. Certo? Agora, nós vamos na letra A escrever esse número com palavras. Então, eu estava explicando para vocês. Dos 5.570, o 7 veio para a casa da dezena, o 0 ficou na unidade. O 5 representando a centena, na casa da centena. E os 5.000 na casa da unidade de milhar. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Quanto à posição do número no quadro valor de lugar? Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Vamos escrever o número aqui, então, com palavras. Começando com letra maiúscula. Passei na frente. Muito bem. 5.000 500. Eu já escrevi 5.570. Quê? Muito bem. Ah, tá. Abaixou a som do nada. 70. Confere se vocês escreveram corretamente, se tem letra maiúscula no início da frase e ponto final, acabou aí.
5.570. Quero letra bonita, hein, pessoal? Prontíssimo. Prontíssimo. Então, agora nós vamos para a letra B. Agora, escreva o valor da ordem em cada ficha colorida para decompor esse número. Na casa da unidade de milhar, quanto é que ele vale, pessoal? Quanto que o 5 vale na casa da unidade de milhar? 5.000. 5.000. 5.000. Vamos pôr ele aqui, então. Ele vale 5.000. Aqui nós vamos decompor o número, ou seja, unidade de milhar numa cartela, Tia, dezena na outra, centena na outra, unidade na outra. Tia, uma pergunta, isso para fazer com material aqui ou é para escrever? Escreva. Certo? Para escrever? Sim. Agora, o 5 na casa da centena, quanto é que ele vale, pessoal? 500. 500. Vamos colocar o 500 aqui. Estamos fazendo a decomposição do número. Já escrevemos, então, 5.500. Aonde você está fazendo, tem que colar a ficha ou tem que escrever? Tem que escrever. Por enquanto, estamos decompondo o número. Ô tia, nesse de decompor tem que colocar ficha ou tem que escrever? Escrever. Agora, na casa da dezena, o 7, quanto é que ele vale? 570 vezes. 70? Quanto que o 7 vale na casa da dezena? 70? 70. Muito bem. Ele vale 70. E quanto o fácil, 0 tia. vale na casa da unidade? 0. 0 unidade. Então, nós acabamos de decompor o número 5.570. 5.000 na casa da unidade de milhar, 500 na casa da centena, 70 na casa da dezena e 0 unidades. Alguma dúvida até aí nessa decomposição? Não, tia, nenhuma dúvida. Bom, então vamos continuar a leitura aqui, olha. Podemos decompor o número 5.570 de várias formas, como estas. 5.570 é igual a 5.500 mais 70. Vai dar, gente, 5.570? Sim ou não? Sim. Sim. 5.570